espiritual, acalmando o nosso coração, agradecendo a Deus porque nós estamos aqui, para mais um aprendizado desse livro que é muito, muito importante para a gente. Agradecemos ao nosso Pai pelo dia de hoje, por todas as coisas que aconteceram. Eu não tenho nada para reclamar, porque só aconteceu coisa boa. Então, nós te agradecemos, Pai, por este dia, mesmo chuvoso, mesmo frio, tudo que nós precisamos. Agradecemos por este momento, pela casa que a gente tem quentinha, por tudo que a gente tem para viver bem, em contraste com tanta gente que não tem absolutamente nada. Mas como a gente sabe que Deus ampara a todos os seus filhos, nós só enviamos agora o nosso amor para que cada um possa receber aquilo que necessita receber. Te agradecemos, Pai, por tudo. Pedimos aos nossos irmãos do plano espiritual que nos abençoem para que a gente possa compreender, entender tudo aquilo que vai nos chegar hoje. E a gente, com muito amor, com muito carinho, inicia dizendo ao nosso Pai a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair, Senhor, em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Nós paramos no capítulo 2, Espíritos Felizes. Vamos começar ele. Nossa, da segunda parte já? Sim. Que maravilha. Espíritos felizes. Isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Muito bem, senhor Sanson. Agora nós estamos na parte. A gente não está te ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Alô, alô? Agora sim? Tudo certo. Agora me ouvem? Agora vocês me ouvem? Sim. Então vamos lá. Nós estamos a parte 2, na realidade, do Céu e Inferno, vocês perceberam, são só relatos de espíritos que vieram às reuniões, né? Onde Kardec participava. Então, vamos lá. Quer começar, Edma? Senhor Sanson? Posso. Então, Leia até terminar a explicação de Kardec. Depois nós vamos fazer a parte da evocação, a gente continua aqui. Tá. A evocação eu paro. Na evocação eu paro. Edna? Oi. Na evocação eu paro, é isso? Edna? Oi. Vocês estão ouvindo a Edna? Ah, então sou eu. É você, é você. Pode continuar, vai. Então vamos lá. A gente se encontra. O senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu no dia 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos.
prevendo seu fim, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a passagem seguinte: em caso de surpresa pela desagregação de minha alma e de meu corpo, tenho a honra de vos lembrar de um pedido que já fiz há cerca de um ano. É o de evocardes o meu espírito, o mais imediatamente possível e o mais frequentemente que julgardes oportuno, a fim de que, membro bastante inútil de nossa sociedade durante a minha presença na Terra, possa servir-lhes para alguma coisa além túmulo, dando-lhes os meios de estudarem fase por fase, em suas evocações, as diversas circunstâncias que seguem o que o vulgo chama de morte, mas que, para nós, espíritas, não é senão uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim a que se propôs. Além dessa autorização e pedido de me darem a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito talvez torne estéril, a qual vossa sabedoria naturalmente vos levará a não estenderdes mais longe que um certo número de tentativas, ouso pedir-vos pessoalmente, assim como para todos os meus colegas, de consentires suplicar ao Todo-Poderoso permitir aos bons espíritos para que me assistam com seus conselhos benevolentes. São Luís, nosso presidente espiritual em particular, para me guiarem na escolha e sobre a época de uma reencarnação, porque desde o presente isso me preocupa muito. Receio enganar-me quanto às minhas forças espirituais e pedir a Deus muito cedo e muito presunçosamente um estado corporal no qual não poderia justificar a bondade divina, o que, em lugar de servir para o meu adiantamento, prolongaria a minha estada na terra ou alhures, no caso de ser mal sucedido. Para nos submetermos ao seu desejo de ser evocado o mais cedo possível, depois do seu decesso, seguimos para a casa mortuária com alguns membros da sociedade. E na presença do corpo ocorreu a conversa seguinte, uma hora antes da inumação. Tínhamos com isso um duplo objetivo, o de cumprir uma última vontade e o de observar uma vez mais a situação da alma num momento tão próximo da morte, e isso num homem eminentemente inteligente e esclarecido, e profundamente conhecedor das verdades espíritas. Tínhamos que constatar a influência dessas crenças sobre o estado do espírito, a fim de compreendermos as suas primeiras impressões. Nossa previsão não se enganou. O senhor Sanson nos descreveu com uma perfeita lucidez o instante da transição. Ele se viu morrer e se viu renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação do seu espírito. Olha que coisa maravilhosa, né? Para quem tem medo de morrer, é maravilhoso. Eles foram no necrotério, eles foram lá É. Câmara Mortuária, dia 23 de abril. Primeiro, evocação. Uno ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Nossa, ele não tinha sido nem enterrado ainda. Exatamente. Meu caro senhor Sanson, nos fazemos um dever e um prazer evocar-vos o mais cedo possível, depois de vossa morte, assim como desejastes. Foi uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito comunicar-se. Agradeço-vos pela vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Estáveis tão sofredor que podemos, penso, perguntar-vos como estáis agora. Sentis ainda as vossas dores? Que sensações experimentais comparando a vossa situação presente e a de 2 dias?
Resposta: a minha posição é bem feliz, porque não sinto mais nada das minhas antigas dores. Estou regenerado e restabelecido como novo, como dizeis entre vós. A transição da vida terrestre para a vida dos espíritos me foi, de início, incompreensível, porque algumas vezes ficamos dias para recobrarmos a nossa lucidez. Mas, antes de morrer, fiz uma prece a Deus para pedir-lhe o poder de falar àqueles que amo, e Deus me escutou. 4. Ao cabo de quanto tempo recobrastes a lucidez das vossas ideias? Resposta: ao cabo de 8 horas. Uau! Deus, repito-vos, deu-me uma prova de sua bondade. Julgou-me bastante digno e não saberei nunca agradecer-lhe o bastante. 5. Estais bem certo de não ser mais de nosso mundo como constatastes? Resposta: oh, certamente. Não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós, para vos proteger e vos sustentar, a fim de pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. E depois ensinarei a fé verdadeira, a fé espírita, que deve revelar a crença do justo e do bom. Sou forte, e muito forte, transformado em uma palavra. Não reconhecereis mais o velho enfermo, que devia tudo esquecer, deixando longe de si todo o prazer, toda a alegria. Eu sou o espírito, e minha pátria é o espaço e o meu futuro. Deus, que irradia na imensidade, e o meu futuro Deus, que irradia na imensidade. Bem que gostaria de poder falar aos meus filhos, porque lhes ensinaria o que sempre tiveram a má vontade de não crerem. E bem que interessante, né? Lu, continua para nós. Ok. Que efeito vos tem? Que efeito vos faz experimentar a visão de vosso corpo aqui ao lado? Resposta: meu corpo, pobre e ínfamo, resto mortal, tu deves ir para o pó, e eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimavam. Olho essa pobre carne deformada, morada do meu espírito, prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo, purificaste meu espírito, e o sofrimento 10 vezes tanto deu-me um lugar bem merecido, visto que encontro imediatamente a faculdade de vos falar. Nossa, que elevação, né? Conservaste vossas ideias até o último momento? Ele responde: sim, meu espírito conservou suas faculdades. Eu não via mais, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou diante da minha recordação. E meu último pensamento, minha última prece foi poder falar o que estou fazendo e depois pedir a Deus que vos protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. 8. Tiveste consciência do momento em que vosso corpo deu o último suspiro? Ele responde: o que se passou convosco nesse... Ah, não, ele ainda tem outra pergunta. O que se passou convosco nesse momento? Que sensação experimentaste? Ele responde: a vida se rompe e a visão, ou melhor, a visão do espírito se extingue. Encontra-se o vazio, o desconhecido, e levado por não sei qual prestígio, encontramo-nos no mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não me dava conta. No entanto, uma felicidade inefável me plenificava. Não sentia mais o peso da dor. 9. Tendes conhecimento do que me proponho a ler sobre o vosso túmulo? Aqui dá a entender que quando
Ele ia perguntar, o espírito já sabia de antemão a pergunta que ele ia fazer, né? É. Aí tem uma Sim. observação. Mal as primeiras palavras da pergunta foram pronunciadas, e o espírito responde antes de acabar. Ademais, ele responde. E sem pergunta formulada, há uma discussão que se levantara entre os assistentes sobre a oportunidade de ler essa comunicação no cemitério, devido às pessoas que poderiam não compartilhar essas opiniões. Aí ele responde: ó, meu amigo, eu o sei, pois vos vi ontem e vejo-vos hoje. Minha satisfação é bem grande. Obrigado, obrigado. Falai a fim de que me compreendam e que vos estimem. Não tem mais nada, pois respeita-se a morte. Falai, portanto, a fim de que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem, confiança, e que meus filhos possam se converter a uma crença reverenciada. Então, você veja só. Gente, é impressionante que isso aconteceu em 1864, né? Enquanto vocês estavam lendo aqui, eu refleti assim muito rápido. Será que eu teria merecimento para um caso desse? Para passar por essa mesma situação? Um merecimento de, tão rapidamente após o desencarne, já ter a lucidez e poder me comunicar e falar, passar para as pessoas, né? Ditar um ditado, como ele fez, assim, inclusive o que o Kardec ia dizer na cerimônia de enterro dele, ele ia falar exatamente isso, que ele deixou uma carta que ele falou com eles no necrotério, né? Olha aqui, durante a cerimônia do cemitério, ele, né, o Sanson, ditou as palavras seguintes, ou seja, isso aí foi uma psicografia. Que a morte não vos apavore mais, meus amigos. Ela é uma etapa para vós. Se soubestes viver bem, é uma felicidade se merecestes dignamente e bem cumpristes as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não liguei senão um preço medíocre aos bens da terra, e serei recompensados. Pode-se gozar muito sem retirar o bem-estar dos outros e sem fazer-se moralmente um mal imenso. Olha que lindo isso. Pode-se gozar muito sem retirar o bem-estar dos outros e sem fazer-se moralmente um mal imenso. Que a terra me seja leve. Uau! Né? E será que a gente teria. Bom, vamos lá. Agora acho que é uma segunda comunicação dele. Eu acho que sim. Acho Me que sim. parece é uma segunda comunicação. Vamos lá. Leia, Edna, para a gente, por favor. Então, evocação. Resposta. Meus amigos, estou junto a vós. Ficamos bem felizes com a conversa que tivemos convosco no dia do vosso enterro e, uma vez que o permitais, ficaremos encantados em completá-la para a nossa instrução. E ele responde: estou preparado, feliz, porque pensais em mim. Tudo o que pode nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e nos fazer compreendê-lo é de um autoensinamento, porque é a ideia falsa dele se faz que conduz o mais frequentemente à incredulidade. Que não vos surpreendam, pois, as perguntas que poderemos vos dirigir. E ele responde: elas não me espantarão e espero por vossas perguntas. Aí então vem a pergunta. Descrevestes com uma luminosa claridade a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se interrompe e que a visão do espírito se estende,
Esse momento é acompanhado de uma sensação penosa, dolorosa? E ele responde: sem dúvida, porque a vida é uma sequência contínua de dores. E a morte é o complemento de todas as dores. Daí, um dilaceramento violento, como se o espírito fizesse um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser, e falo perder a consciência do que se torna. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos perdem a consciência antes de expiarem, e que naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforço. É verdade. É. Nem todo mundo é assim. Ele sentiu dor, mas nem todo mundo acontece isso. A descrição dele me lembrou aqui, veio na mente para mim, a borboleta saindo do casulo. Isso, exatamente. Que é a dor. O esforço que ela faz para sair daquele corpo velho. Exatamente. Não são todos que sentem isso, tem pessoas que não sentem nada. Elas apagam e acordam do outro lado. Sim, com certeza. Sabeis se há espíritos para os quais esse momento é mais doloroso? É mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo acaba para ele nesse momento? Resposta: isso é certo, porque o espírito preparado já esqueceu o sofrimento, ou antes, tem-lhe o hábito e a quietude com a qual vê a morte, o impede de sofrer duplamente, porque sabe o que o espera. Então, quando a gente sabe, quando a gente estuda, né? E a gente compreende. Exatamente. Estudar é uma coisa. Você sabe para onde você vai. O duro é você não saber de nada e chegar lá. Né? É aquela cena do Ghost, né? Que ele fica assim lá. Ele falou, tô lá, eu tô... nem existe, né? Não é bem assim, né? A pena moral é mais forte e a sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê se assemelha ao condenado à pena capital e da qual o pensamento vê o cutelo e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. Olha isso, né? Porque na verdade ele não espera nada. Então, quando ele se vê lá, eu acredito que ele fique meio doido, né? Fica meio. O que eu estou fazendo aqui, né? O que aconteceu, né? Há materialistas bastante endurecidos para crerem seriamente nesse momento supremo que vão ser mergulhados no nada? Resposta: sem dúvida. Até a última hora há os que creem no nada. Mas, no momento da separação, o espírito tem um exame retrospectivo profundo. A dúvida se apodera dele e o tortura, porque se pergunta em que vai se tornar. Quer compreender alguma coisa, mas não o pode. A separação não pode se fazer sem essa impressão, olha só. Né? Um espírito nos deu, em uma outra circunstância, o quadro seguinte do fim da incredulidade. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um precipício, prestes a cair no abismo. Faz-se esforços inúteis para fugir e não se pode caminhar. Quer-se enganchar em alguma coisa, agarrar um ponto de apoio e se sente escorregar. Quer-se chamar e não se pode articular nenhum som. É então que se vê o moribundo se torcer, se crispar as mãos e soltar gritos abafados, sinais certos do pesadelo do qual é a vítima. No pesadelo comum, o despertar vos tira da inquietação e vos sentis felizes, reconhecendo que não tivestes senão um sonho. Mas o pesadelo da morte frequentemente se prolonga por muito tempo, mesmo anos além da morte. E o que torna a sensação ainda mais terrível para o espírito são as trevas em que é algumas vezes mergulhado.
E outras vezes também a pessoa que fica lá no túmulo vendo a podridão do próprio corpo e ele não consegue sair de lá, porque ele não entende o que está Ele acontecendo. não acredita que existe vida após a morte, então ele não entende o que está acontecendo, ou então ele volta para junto da família, fica perambulando pela rua. Exatamente. Quer ler para nós o 7 e o 8, Lucinete? Leio sim, número 7. Dissestes que no momento de morrer não vieis mais, mas que pressentieis. Não vieis mais corporalmente? Isso se compreende. Mas antes que a vida se extinguisse, entrevieis já a claridade do mundo dos espíritos? Ele responde: é o que eu disse anteriormente. O instante da morte dá a clarividência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E aparecendo-lhe subitamente a verdade, dá-lhe momentaneamente, é certo, ou uma alegria profunda, ou uma dor inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a recordação de sua vida passada. Observação. Trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou penosas continuam ao despertar. 8. Tende a bondade de nos dizer o que, no instante em que vossos olhos se reabriram à luz, vos impressionou. O que viste? Tende a bondade de nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que se ofereceram a vós? Responde: assim que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como ofuscado e não me dava conta, porque a lucidez não volta instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado de inúmeros e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me rodeavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava, e eu mesmo, forte e de boa saúde, podia sem esforço me transportar através do espaço. O que eu vi não tem nome nas línguas humanas. Olha que lindo, né? Muito. Virei, ademais, falar-vos mais amplamente de todas as minhas venturas, sem ultrapassar, porém, o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e tereis preparado para nós impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Observação. Os contos de fadas estão, sem dúvida, cheios de coisas absurdas, mas não seriam eles, em alguns pontos, a pintura do que acontece no mundo dos espíritos? Não se parece o relato do Sr. Fulton com o de um homem que adormece numa pobre e obscura cabana e despertasse num palácio esplêndido no meio de uma corte brilhante? É isso aí. É isso É aí. isso mesmo, né? Me fez, É essa eu ia impressão que também. Fala, pode falar. Eu ia só comentar que me fez lembrar aquele filme Amor Além da Vida. Ah, sim, sim. E ele, quando ele desencarna, que ele entra dentro do quadro
É, uma paisagem linda, e ele mergulha lá dentro daquele é lago, aquela verdade. paisagem linda, bonita. Eu estava Tudo cheio lendo de. aquilo, todo É, cheio de tinta. Foi a imagem que me veio à mente. É verdade. vamos começar a parte terceira, né? Sim. 9. Sob qual aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob o da forma humana? Resposta: sim, meu caro amigo. Os espíritos nos ensinaram na Terra que conservavam no outro mundo a forma transitória que tiveram na Terra. E é a verdade. Mas quanta diferença entre a máquina informe que se arrasta penosamente com seu cortejo de provas e a fluidez maravilhosa do corpo dos espíritos. A fealdade não existe mais, a feiura, né? É. E os traços perderam a dureza de expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou todos esses corpos graciosos, que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem entonações intraduzíveis para vós, e o olhar, a profundidade de uma estrela. Tratai de ver pelo pensamento o que Deus pode fazer em sua onipotência. Ele, o arquiteto dos arquitetos, e vos faríeis uma fraca ideia da forma dos espíritos. 10. Por vós, como vos vedes? Reconhecei-vos uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica? Senti-vos uma cabeça, um tronco, braços e pernas? Resposta: o espírito, tendo conservado a sua forma humana mais divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, pela nossa vontade, vos aparecer ou vos apegar às mãos. Estou junto a vós e apertei a mão de todos os meus amigos sem que tivessem consciência disso. A nossa fluidez pode estar por toda parte sem encher o espaço, sem dar nenhuma sensação, se esse for o nosso desejo. Nesse momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Eu vos digo, ama-vos, mas meu corpo não toma lugar. Perdão, vou voltar. Eu vos digo, amo-vos, mas meu corpo não toma lugar. A luz o atravessa, e o que chamaríeis milagre, se fosse visível para os espíritos, é a ação continuada de todos os instantes. A visão dos espíritos não tem relação com a vida humana, do mesmo modo que seus corpos não têm semelhança real, porque tudo está mudado no conjunto. E no fundo, o espírito, eu vos repito, tem uma perspicácia divina que se estende a tudo, uma vez que pode mesmo adivinhar o vosso pensamento. Também pode, oportunamente, tomar a forma que melhor recorde as suas lembranças. Mas, no fato, o espírito superior que terminou as suas provas ama a forma que pôde conduzi-lo junto a Deus. Lindo isso, viu? Ó, Lê para nós o 11, Edna, por tá, favor. Eu acho que dá tempo. E a é, explicação, tá? tá. Os espíritos não têm sexo. Entretanto, como há poucos dias ainda éreis homem, tendes em vosso novo estado antes a natureza masculina que a natureza feminina? Resposta: não temos ser de natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Deus os cria à sua vontade. E se, por seus desígnios maravilhosos, quis que os espíritos se reencarnem na Terra, deveu acrescentar a reprodução das espécies pelo macho e fêmea. Mas vós o sentis sem que seja necessária nenhuma explicação. Os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Os sexos não são
necessários, senão para a reprodução dos corpos, porque os espíritos não se reproduzem. Os sexos, para eles, seriam inúteis. Nossa pergunta não tinha por objetivo constatar o fato, mas, em razão da morte recente do senhor Sanson, quisemos saber se lhe restava alguma impressão do seu estado terrestre. Os espíritos depurados se dão conta perfeitamente de sua natureza, mas, entre os espíritos inferiores, não desmaterializados, há muitos que se creem ainda, aqueles homens, aliás, que se creem ainda homens ou mulheres, e eis porque houve os que disseram que os espíritos têm sexo. Assim é que certas contradições provêm do estado mais ou menos avançado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão ao trabalho de aprofundarem as questões. E é verdade, que Deus, ele cria o espírito e o espírito lá, assim, a gente só vai ter necessidade, Ele foi muito claro, né? né? O Reprodução sexo foi criado para reprodução terrena. Lá não precisa exatamente, reprodução, né? exatamente, porque você tem que viver, você tem que aprender, você tem que se instruir para depois voltar para o estado mais, mais sensível, né? Mais Isso. etéreo, né? Que aspecto vos apresenta a sessão? É ela para a vossa nova visão o que lhe parecia quando vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência? Tudo é tão claro e tão limpo? Resposta: aliás, bem mais claro, porque posso ler no pensamento de todos. E estou muito feliz, progredi, pela boa impressão que me deixa a boa vontade de todos os espíritos reunidos. Desejo que a mesma harmonia possa se fazer, não apenas em Paris, pela reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde os grupos se separam e se invejam, impelidos pelos espíritos enredadores, que se comprazem com a desordem. Ao passo que o espiritismo deve ser o esquecimento completo, absoluto do eu, que é a questão do egoísmo, né? Eu. Naquela época já tinha dissensões no espiritismo, tá? Sim, sim. Pode ler o 13, depois Tá. eu... Dissestes que ledes em nosso pensamento. Poderíeis fazer com que compreendamos como se opera essa transmissão de pensamento? Resposta: isso não é fácil para vos dizer. Vos explicar esse prodígio singular da visão dos espíritos, seria preciso abrir todo um arsenal de agentes novos, e seríeis tão sábios quanto nós, o que não é possível, uma vez que as vossas faculdades são limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons, e a isso chegareis. Tendes atualmente o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente. Mais tarde sereis como nós. Tratai, pois, de morrer bem, para saber muito. A curiosidade que é o estímulo do homem pensante, vos conduz tranquilamente até a morte, vos reservando a satisfação de todas as vossas curiosidades passadas, presentes e futuras. À espera disso, eu vos direi para vos responder mal ou bem à vossa pergunta. O ar que vos cerca, impalpável como nós, carrega o caráter do vosso pensamento, o sopro que exalais, por assim dizer. É a página escrita de vossos pensamentos. Elas são lidas, comentadas pelos espíritos que vos esbarram sem cessar. São as mensagens de uma telegrafia divina à qual nada escapa. Olha que legal, né?
É muito legal, né? É como se as nossas palavras fossem uma névoa e eles leem a névoa. Exatamente. Eles absorvem essa névoa e compreendem instantaneamente o que nós estamos pensando. Exatamente. Que coisa bonita, né? Que explicação clara, né? Sim, sim. A morte, Continuando. eu vou continuar agora, vou ler um pouquinho até terminar. A morte do justo. Em seguida, à primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito deu sob este título a comunicação seguinte: a morte do homem, do qual vos ocupais neste momento, foi a do justo. Quer dizer, acompanhada de calma e de esperança. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espírita, para ele sucedeu a vida terrestre, sem abalo, sem dilaceramento, e seu último sopro foi exalado num hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos atravessam assim essa rude passagem? Quão poucos, depois dos entusiasmos e os desesperos da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, mutilado por uma bala, sofre ainda os membros dos quais se separou. Assim a alma do homem, que morre sem fé e sem esperança, se dilacera e palpita em se escapando do corpo e em se lançando inconscientemente de si mesma no espaço. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os que sofrem. A caridade não está restrita à humanidade visível. Ela desperta e consola os seres que povoam o espaço. Disso tendes a prova tocante pela conversão tão rápida desse espírito, alcançado pelas preces espíritas feitas sobre o túmulo do homem de bem, que deveis interrogar, e vos deseja fazer progredir no santo caminho. O amor não tem limites, ele enche o espaço, dando e recebendo sucessivamente as suas divinas consolações. O mar se desenrola numa perspectiva infinita. O seu último limite parece se confundir com o céu. E o espírito está esquecido do espetáculo magnífico dessas duas grandezas. Assim o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve vos reunir a todos, vivos e espíritos, na mesma comunicação de caridade e operar a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Georges, né? Uhum. Então, na realidade, esse espírito estava ouvindo esse encontro com o Sanson, né? E deu uma manifestação baseada nisso. Alguém quer fazer algum comentário? Eu acho que, sim, está bem claro e é bem romântico. Eu gosto desse livro porque tem um certo romantismo. Uma certa poesia até, né? Exatamente, exatamente. Ele tem uma certa poesia, mesmo quando os relatos são tristes, Exatamente. né? Daqueles irmãos que estão em sofrimento ainda, tal, que nós vamos, não sei se nós já tivemos ou vamos ter, dos que estão perdidos em sofrimento, mesmo quando houver esses relatos, eles são poéticos. Exatamente poéticos. Essa é a sensação. Você esperava que esse livro fosse assim, Lu? Porque ela falou que ela está extasiada de ouvir essas mensagens. Não imaginava, Mari. Nossa, para mim, assim, eu estou assim, encantada com os relatos. E aquilo que eu falei, acho que conforme a gente vai conhecendo e adentrando um pouquinho mais na doutrina, né, buscando esse conhecimento, assim, para mim as coisas têm feito assim, tanto sentido, tem, sabe? Porque Geraldo. Pode terminar, Lu, depois eu vou perguntar. Mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Acho que começa a fazer assim, a conseguir fazer uma associação, linkar essas coisas com as coisas do meu dia a dia, sabe? Isso é muito legal. Isso
Isso, eu falo assim, é um aprendizado que não tem preço. Não tem preço mesmo. A Eu acho que gente, ele completa tudo que a gente aprende, por exemplo, no Livro dos Espíritos, de uma maneira mais real. Sai das definições, daquelas coisas científicas, aí ele chega na realidade, que é o que eu sinto. Né? Geraldo, você tem conseguido acompanhar? Acho que travou ele lá. Você tem conseguido acompanhar a leitura? O, o, não, esse livro realmente é magnífico, né? Ele é lindo e sempre deixado para trás, né? Porque quase ninguém lê. Exatamente. Ele fica lá escondido. Por isso, fica lá na estante, né? Nas livrarias, Exatamente. né? Quando na realidade a gente devia de começar a formação espírita por eles. Eu sou uma eterna Sim. defensora da codificação. Não tenho nada contra outros tipos de literatura que trazem informações, Sim, mas esse é fundamental. até mais recentes, entendeu? Sim. Mas essa é a base da doutrina espírita que a gente segue, entendeu? Então a gente precisa conhecer a base, né? Assim como você precisa passar pelo ensino fundamental, né, para depois ir no médio e para depois entrar no onde você quiser de graduação maior. Nesse ponto, eu acho que até hoje eu já tive contato com literaturas da, 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 da Aliança, já tive contato com literaturas da FESP, porque eu fiz curso de médium pela FESP, eu fiz curso de evangelização pela FESP também, de 3 anos. Então, o mesmo curso que eu fiz pela Aliança, eu fiz pela FESP, os cursos todos. E eu acho que ambos pecam por quererem a primazia da verdade, sabe? Quando a verdade é simples e clara nessa codificação. Os cursos podiam se pautar somente neles, né? Daí, quando vai para a prática, alguma outra alteração, né? Que aí cada casa espírita vai adequar a sua parte prática, por exemplo, de passes, né? De atendimento fraterno, de atendimento espiritual, mas elas poderiam só utilizar a codificação. E o que aconteceu foi que as federações, as alianças, todas elas se arvoraram no direito da verdade. Né? Na realidade, foram os homens, não foram as associações. E daí virou esse monte de livro que às vezes você acha incongruência, você acha. Quando você pode ser um leigo, como vocês que nunca viram, vocês percebem a clareza, a consonância e o segmento, né? O seguir da linha de pensamento de Kardec desde o Livro dos Espíritos e vem vindo numa clareza e só confirmando o que ele já falou anteriormente. Eu ainda sinto muito isso, por isso que eu resolvi fazer isso online, né, Edna? É isso aí. Então tá bom. Vamos encerrar, meus Para a nossa sorte, para a nossa alegria. É verdade. É uma pena que assim, muita gente podia estar aqui e não está vindo. É verdade, que oportunidade. Vai fazer o E quê? eu acho assim que eu como sou trabalhador do mundo, né? Quando acabar eu começo de novo. Ah, sim. Aí divulgo nas casas espíritas que eu conhecer, onde eu vou dar aula. Eu falo sempre. Eu falo no Edgar Armon, lá em Agenor de Campos, eu falo no Caminho da Luz, lá no Quietude, falo aqui para vocês que são da FEAM, então quer dizer, só nós aí já divulgamos para bastante pessoas. Sim. E vamos continuar divulgando quem quiser entrar para conhecer a doutrina. E eu acho que até cômodo para as casas, elas não precisariam se preocupar com isso, né? Desde que a pessoa entrasse no curso. E ele é tão contagiante, o assunto não precisa ter chamada, não precisa ter nada, pode faltar e voltar depois, não é? E que você continua entendendo. E só fica quem quer mesmo. Vamos lá, Kika, encerra para nós. Então, nós agradecemos a Deus por mais estes momentos de aprendizagem, agradecemos por todas as bênçãos que nós recebemos agora, porque a gente recebeu muita luz, muito amor, muita paz e muitos ensinamentos.
nós vamos compartilhar tudo de bom que a gente recebeu, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, pelo nosso planeta azul, por toda a sua humanidade, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem de dores, de toda a sorte. E também nós vibramos por aqueles que sorriem, que já compreenderam a vida, que já compreenderam que nós estamos aqui para realizar o bem. Vibramos por todos os nossos irmãos no mundo, por aqueles que estão passando por momentos muito difíceis com esses acontecimentos dos desastres naturais, lá no Rio Grande do Sul e em tantas partes do mundo. Por aqueles nossos irmãos que estão, infelizmente, vivendo na guerra, querendo sair do seu país, batendo em outras portas e às vezes eles não conseguem a autorização para entrar. Mas um dia o mundo vai ser diferente e nós não vamos precisar mais de autorização para estarmos em nenhum lugar. Então nós vibramos para que a gente possa trabalhar nós mesmos para que estes dias cheguem, para que a gente tenha mais boa vontade, para que a gente olhe o outro, especialmente aqueles que estão jogados nas ruas, que são nossos irmãos, e que estão lá por nosso descuido, porque o que acontece para um reflete em todos nós. Por isso que a gente não é feliz, né? Então nós vibramos por nós, que a gente seja mais atenciosos, mais cordiais, mais gentis, por todos aqueles que necessitam de educação, de emprego, de um abrigo para se morar, um prato de alimento na sua mesa, que toda a humanidade possa receber esse amor, essa compreensão, que Deus abençoe cada ser que está no planeta agora, especialmente os que estão, infelizmente, planejando a guerra e o mal, que todos sejam envolvidos com muito amor. Com certeza absoluta, um dia todos se voltarão para Deus. Graças, Pai, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Edna.